Olá, esse é o canal Viralize o Bem. Nesse vídeo eu vou ler para você algumas perguntas que Jerry Hicks fez para os Abraham. Foram retiradas do livro A Lei Universal da Atração, de Esther e Jerry Hicks. São perguntas que, por coincidência, têm muito a ver com o momento que nós estamos vivendo atual. Então eu vou ler para vocês aqui, e elas também falam sobre o exercício criativo que eu fiz num outro vídeo, vou deixar linkado aqui para que vocês possam aprender a fazer esse exercício também muito poderoso para aumentar o seu poder magnético. Ao final, eles dão um exemplo de como livrar-se de crenças limitantes, inclusive sobre a saúde. Então é muito importante para esse momento que estamos atravessando. Então vamos lá. O que causa a onda de acontecimentos indesejados no mundo inteiro? O Jerry pergunta. Ao longo dos anos, vi noticiários na televisão que relatam o sequestro de um avião, um ato terrorista, um caso grave de abuso infantil, um assassinato em massa ou coisas negativas desse tipo. Em seguida, vi uma onda quase mundial desses acontecimentos começarem a ocorrer. Isso é causado pelo mesmo processo de atração, lei da atração? E o Abraham responde: a atenção concentrada em qualquer assunto o amplifica, porque ativa a vibração dele e a lei da atração responde à vibração ativada. Aqueles que planejam o sequestro de um avião fortalecem esse pensamento. Mas aqueles que estão com medo da possibilidade de um sequestro também o fazem. Porque você aumenta o poder mesmo das coisas que não quer, quando concentra sua atenção nelas. Aqueles que têm o firme propósito de não atrair nenhum tipo de informação negativa para suas experiências, deliberadamente não assistem aos noticiários. Existem tantas intenções e combinações de intenções diferentes que, para nós, é muito difícil indicar, de modo geral, como uma delas desencadeia essa onda de acontecimentos. Certamente, os noticiários reforçam essas situações, porque quanto mais as pessoas se concentram em coisas que não desejam, mais contribuem para a criação daquilo que não querem. O poder emocional dessas pessoas aumenta a influência nos acontecimentos em todas as partes de seu mundo. Isso é a consciência da massa. Aí uma próxima pergunta. Eu deveria procurar a causa de minhas emoções negativas? Então Jerry pergunta assim. Suponha que eu esteja usando o processo do exercício criativo, de me concentrar nas coisas que eu quero, e mais tarde, depois de terminar o exercício, sinto uma emoção negativa. Você sugeriria que devo tentar descobrir qual foi o pensamento que causou essa emoção? Ou é melhor pensar nas coisas que desejo e sobre as quais pensei durante o exercício? E Abraham responde. Vamos mais uma vez repetir. O poder do processo do exercício criativo se baseia no fato de que quanto mais atenção você dedica a um assunto, mais poderoso ele se torna. Quanto mais você pensa nele, mais ele começa a aparecer em sua experiência. Ao perceber que está sentindo uma emoção negativa, é importante compreender que, embora não tenha consciência disso, você está efetuando um exercício negativo. Sugerimos que, sempre que sentir uma emoção negativa, você tente delicadamente direcionar seus pensamentos para algo que deseja de fato vivenciar. Dessa maneira, pouco a pouco, você adotará essa prática. Sempre que conseguir identificar alguma coisa que não quer, você pode identificar o que de fato quer. Ao fazer isso repetidamente, o seu padrão de pensamento sobre qualquer assunto importante para você se voltará mais para a direção do que você de fato quer. E essa se tornará uma reação quase automática que só lhe trará benefícios. E agora vamos para um exemplo de como superar uma crença indesejada. O Jerry pergunta: você pode dar um exemplo do que quer dizer com superar uma crença? E o Abraham responde: o seu sistema de orientação emocional
funciona melhor quando você está irradiando intenções deliberadas e contínuas do que deseja. Digamos que seu exercício, você pretende ter saúde e se visualizou como um ser saudável e vital. Depois do exercício, você está almoçando com uma amiga que fala insistentemente sobre sua própria doença. Enquanto ela fala sobre a doença, você começa a sentir muito desconforto e perturbação. Nesse momento, seu sistema de orientação está lhe indicando que aquilo que você está ouvindo e em que está pensando, a partir do que sua amiga está falando, não se encontra em harmonia com a sua intenção. Você toma então a decisão muito clara de impedir que a doença continue a ser o tema da conversa. Tenta mudar de assunto, mas como a sua amiga está muito excitada e obcecada pelo problema, ela insiste nele. Mais uma vez, os sinos de alarme do seu sistema de orientação emocional começam a tocar. O motivo pelo qual você está sentindo emoções negativas não é causado apenas pelo fato de sua amiga estar falando sobre um assunto que lhe faz mal. A sua emoção negativa indica que a conversa de sua amiga ativou dentro de você crenças que desafiam o seu desejo de bem-estar físico. Não basta se afastar da amiga para mudar estas crenças. É preciso começar a mudar essa crença, direcionando-a para uma que esteja mais em harmonia com o seu desejo de bem-estar físico. Sempre que sentir emoções negativas, é útil parar e reconhecer o pensamento que estava presente quando elas vieram à tona. A emoção negativa é preciosa porque está lhe dizendo que aquilo em que você está pensando tem um peso para você e é o oposto do que realmente deseja. Portanto, perguntas como: o que eu estava pensando quando essa emoção negativa veio à tona? E também, o que de fato eu quero em relação a isso? O ajudarão a perceber se você está, em determinado momento, concentrado em algo diretamente oposto ao que realmente deseja atrair para a sua experiência. Por exemplo, sobre o que eu estava pensando quando essa emoção negativa veio à tona. Eu estava pensando que estamos na época das gripes e me lembrei de que ano passado minha gripe evoluiu para uma pneumonia e eu tive que ser hospitalizado. E a próxima pergunta: o que eu quero de fato? Quero permanecer saudável este ano. Mas dizer apenas quero permanecer saudável, em geral, não basta nessas circunstâncias, porque a memória da pneumonia e a sua crença sobre a probabilidade de pegar a gripe são muito mais fortes do que o seu desejo de permanecer bem. Então, tentamos superar nossas crenças da seguinte maneira. Então, imagine aqui frases que você vai pensar, né? Esta é geralmente a época do ano em que pega uma gripe. Não quero pegar uma gripe este ano. Espero não pegar uma gripe este ano. Parece que todo mundo pega gripe. Isso talvez seja um exagero, nem todos ficam gripados. Na realidade, durante muitos anos eu não peguei gripe. É bem possível que este ano eu não pegue uma gripe. Gosto da ideia de ser saudável. Aquela experiência com gripe no passado ocorreu antes de eu perceber que posso controlar a minha experiência. Agora que compreendo o poder dos meus próprios pensamentos, as coisas mudaram. Agora que compreendo o poder da lei da atração, as coisas mudaram. Não preciso pegar gripe este ano. Não preciso vivenciar nada que eu não queira. Posso direcionar meus pensamentos para coisas que de fato desejo vivenciar. Gosto da ideia de direcionar minha vida para as coisas que de fato quero vivenciar. E aí eles continuam aqui. Agora você superou a crença. Se o pensamento negativo retornar, e talvez continue a retornar por algum tempo, direcione seus pensamentos mais deliberadamente, até que, por fim, ele não voltará mais. Essas foram as perguntas desse vídeo. Quando Abraham fala sobre o sistema de orientação emocional, ele está falando das nossas próprias emoções.
quando nós sentimos uma emoção negativa a respeito de alguma coisa, essa emoção está nos indicando que temos crença sobre isso, que precisamos olhar, precisamos trabalhar. E ele ensina aqui com esse exemplo uma maneira de mudar este foco, mudar esta forma de pensar, né? E também esse sistema de orientação emocional. Quando nós sentimos uma emoção positiva, quer dizer que aquilo é bom para nós, então a gente foca nisso para trazer mais disso para a nossa vida. E sobre não assistir aos noticiários, ao meu ver, né, o meu ponto de vista, é que você pode assistir ou até mesmo entrar em sites confiáveis para obter informações, para se manter informado do que está acontecendo, mas sem se influenciar com isso a ponto de sentir algo negativo. Porque quando nós assistimos algo, principalmente em jornais que focam muito nessa parte negativa, repetem muito as coisas que já falaram que são negativas, a gente começa a se sentir mal. E a nossa emoção vai mudar a nossa vibração, e a nossa vibração vai atrair o que tiver de acordo com ela. Então, a gente pode acabar atraindo mais situações negativas para a nossa vida, se estamos por muito tempo vibrando algo negativo enquanto assistimos ao noticiário, por exemplo, que foi o exemplo que eles deram aqui nessas perguntas. Então, eu sugiro que a gente continue se mantendo informado, mas ao ponto apenas de obter essa informação para saber o que está acontecendo no mundo, obtendo informação de locais confiáveis, mas sem vibrar nessa emoção negativa, sem vibrar na emoção do medo. Ele ensina aqui um exemplo de como mudar essas frases em relação à saúde. Então a gente pode usar esse exemplo em relação ao que a gente está passando nesse momento, para não deixar que isso venha até a nossa realidade, até a nossa vida. Eu espero que isso tenha auxiliado você, que você tenha uma experiência cada vez mais agradável. Eu vou deixar linkado aqui o exercício criativo deles, que é uma maneira de melhorar o seu poder de atração, melhorar a sua vibração. E é muito importante fazer isso, principalmente nos dias de hoje, em que a gente está recebendo tanta carga negativa dos acontecimentos. Vou deixar linkado também os outros vídeos do Abraham e de outras séries que eu vou fazer aqui. Então, se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, por favor, que é muito importante. Deixe seu comentário com alguma sugestão também de algum tema que você queira saber ou que você achou. E se inscreva no canal e ative o sino. Eu vou postar sempre vídeos em relação a esses temas de transformação da mente. E aí você vai poder acompanhar todos eles ao se inscrever no canal. Muito obrigada e até a próxima.